Bom dia, irmãos. Mais um domingo na casa do Senhor, como escola bíblica dominical. E hoje, nesse domingo, dia 29 de agosto de 2021, a EBD, no seu currículo, vai estudar a lição número 9, desse tema do trimestre, que é a doutrina de Deus. E o nosso tema da lição é Deus é galardoador. E teremos o privilégio e a oportunidade de ter como ministrantes desse estudo o nosso irmão diácono e professor Level Tinoco e a irmã também professora Antônia Bezerra Tinoco. E nessa abertura, queremos convidar os irmãos para a leitura bíblica, que se encontra em Apocalipse 7. Nós vamos ler o verso 9, o verso 10 e o verso 17. Depois leremos no capítulo 21 do mesmo livro, Apocalipse, o verso 7. Então, vamos à leitura. Os irmãos podem aí acompanhar dos seus lares desse texto bíblico, que corresponde aos textos básicos da nossa lição. A nossa lição ela está sendo debatida pelos seguintes livros: 1 Coríntios 3, Hebreus 11, Apocalipse 7, e Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Então, são esses textos básicos da nossa lição de hoje. Então, no capítulo 7, nós vamos ler o verso 9, 10 e 17. Diz assim: Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Verso 17 diz assim: Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Agora, no capítulo 21, verso 7. O primeiro anjo tocou a sua... Espera aí, houve um engano meu aqui, espera aí. Capítulo 21. Deixa eu voltar aqui, capítulo 21, verso 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida aos nossos corações. Agora, nós vamos... os irmãos aí de casa poderão abrir seus cantores no hino 487. E vamos cantar a primeira e segunda estrofes desse hino. Teremos o acompanhamento da nossa irmã pianista, Lúcia Maria. E hoje nós teremos também a participação maior. Sempre temos a família do pastor nos ajudando nesses cânticos de abertura, encerramento da escola. Hoje teremos um grupo maior aqui, que está sendo gravado aqui no santuário. E vamos cantar, então, o hino 487 do nosso cantor cristão. Primeira e segunda estrofes. O hino tem o título 487, que eu falei? 487. Precioso é Jesus.
Agora, os irmãos, vamos ter uma palavra de oração intercessória pelo esse estudo que vamos ter agora. E convido aqui a nossa irmã professora Michele Menegatti. Depois da oração, os professores Level Tinoco e Antônio Tinoco estarão com a palavra para ministrar o estudo. Oremos. Senhor Pai, obrigada, Senhor, por este momento aqui, que possamos aprender um pouco mais de Tua palavra, através do estudo agora apresentado. Seja conosco, Senhor, para que possamos, Senhor, ser orientados, principalmente os professores que estarão aqui à frente, que eles sejam um canal de bênção, Pai, para a nossa igreja neste momento. Seja com esta lição, com esse estudo, cuida, Senhor, para que todos que receberem essa mensagem, ó Pai, sejam muito abençoados e aprendam mais de Ti. E aprendam, ó Pai, que o Senhor nos dá a recompensa, Senhor, assim como o estudo hoje nos fala, dessa grande recompensa que somente Tu, ó Pai, nos dá. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, seja com os irmãos de nossa igreja, com a nossa comunidade, aqui neste bairro. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, bom dia para todos que estão em casa. Junto a nós não precisamos, que tivemos já o privilégio de cumprimentarmos. Mas, meus irmãos, nós tivemos a honra de, eu e a minha esposa, a professora Antônia, para administrar o estudo da lição de hoje. Já foi falado pelo nosso diretor da Escola Bíblica que o assunto de hoje é Deus galardoador. Meus irmãos, falando em galardoador ou de galardão, eu fui professor muitos anos aqui na igreja e sempre eu gostava de contar uma história que tivesse no assunto da lição. Ganhei até um nome de contador de história por alguns irmãos, mas o culpado de tudo isso era o pastor José do Reis Pereira. Ele era diretor do Jornal Batista e eu me tornei assinante do jornal porque eu gostava das suas parábolas. E eu decorava aquelas parábolas e quando chegava na escola bíblica, de acordo com o assunto, eu contava uma parábola daquela, né? Há um ditado que quem tem dinheiro, conta dinheiro. Quem não tem dinheiro, conta história. Eu era diferente. Eu não tinha assunto, contava história. Quem tem assunto, então não precisa contar, né? Mas, meus irmãos, eu gostava de contar a história. Se os irmãos permitirem, eu vou contar uma história. Mas a história é mesmo com H, porque é real essa história. Eu e a minha esposa, nós somos bem assíduos nas convenções. E nessas andanças, um dia nós estávamos em Porto Alegre e conhecemos uma cidade bem turista que tem lá, chamada Ricardo Garibaldi. É Ricardo Garibaldi o nome daquela cidade. Ela é um trem de turismo que sai de Bento Gonçalves até Ricardo Garibaldi. E nessa viagem, eu sempre sou um pouco curioso e perguntei ao guia turista por que esse nome nessa cidade. Ele disse que há mais de 130 anos, mais ou menos, naquele tempo, houve muitas imigrações e houve uma imigração da Itália para Porto Alegre e veio uma família e cujo nome do chefe da família é Ricardo Garibaldi. E ele ali se instalou e foi um grande agricultor e cresceu a sua família e tornou ali uma vila, uma cidade. Hoje era uma cidade importante e era homenagem a Ricardo Garibaldi. Ricardo Garibaldi, ele era descendente de um italiano, um general italiano que ele era um guerreiro. E a Itália, naquele tempo, estava numa guerra civil.
outras facções, outros partidos, queria engolir aquele país. E a sua bandeira, o seu país, ia se transformar em outro, porque ele estava para perder aquela guerra civil. Então, José Garibaldi assumiu o comando, era um general, e ele precisava de pessoas para lutar com ele. E ele fez um clamor e um anúncio dizendo o seguinte: eu preciso de milhares de rapazes, de moços, que tenham disposição, saúde, para nós lutarmos no nosso país para conquistar a nossa bandeira de volta. Mas, olha, eu não ofereço nada. Eu não ofereço dinheiro, eu não ofereço emprego, eu não ofereço posição no país, mas eu só vou exigir. Eu quero exigir coragem, exigir disposição, pronto para lutar, e, se possível for, até dar a sua própria vida para salvar a nossa bandeira, salvar a nossa pátria. Mas não tem nenhuma promessa. A única coisa que nós vamos ganhar junto é o galardão da vitória no final da luta. Na verdade, irmãos, o resultado é que milhares de rapazes voltaram e tornou-se um grande exército. E o resultado que temos é que a Itália está viva até hoje. Mas, meus irmãos, nós também temos um general. O nosso general é muito conhecido. Quem sabe quem é o nosso general? Nosso general é Jesus Cristo, nosso general. Mas, meus irmãos, esse general, Jesus Cristo, é completamente diferente do general José Italiano. O general José Italiano, ele não ofereceu nada, só se ganhasse a guerra que teria o galardão da vitória, mas não oferecia nada. Mas Jesus é galardoador. O nosso Deus, o assunto diz que o nosso Deus é um Deus galardoador. E Jesus diz lá em Mateus 5, verso 11 e 12, ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando fores humilhados, perseguidos, e contra vós disserem muitas mentiras por causa do meu nome. Exultai, alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Jesus nos convida para a batalha, para a luta, mas ele oferece galardão, não é? Grande será o seu galardão no céu. Mas, irmãos, agora nós vamos partir para a nossa lição, que é Deus galardoador. Eu vou convidar a minha secretária, também a professora, que venha fazer a leitura. Eu queria que ela lesse primeiro até o verso 4. Pode vir aqui. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, como a espirituais, mas como a carnais, como as criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podia suportar. Nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventuras carnais e não estáis andando segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? É o verso 4. Obrigado. Irmãos, nós conhecemos muito o famoso apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande missionário, um grande doutrinador, que jamais o cristianismo, o mundo cristão, já conheceu outro semelhante àquele. O apóstolo Paulo, ele fundou cerca de 30 igrejas, a maioria no Oriente Médio e alguma na Espanha. Mas ele fundava a igreja e não abandonava a igreja. Ele voltava para doutrinar, para orientar, para incentivar as igrejas.
Nesta oportunidade, irmãos, ele chegou na igreja de Coríntio. Mas quando chegou na igreja de Coríntio, ele encontrou, para sua surpresa, encontrou uma igreja raquítica. Anã não cresceu, não desenvolveu, e aquilo para ele foi um abalo muito grande. Então, quando ele viu aquela igreja completamente inativa, sem nenhum poder de falar e guiado por outras pessoas, então ele iniciou assim: eu, irmãos, não vos pude falar como espiritual. Eles pensavam em chegar numa igreja espiritual, preparada pela palavra de Deus, e ele ter um privilégio de, nas suas doutrinas, que é um grande doutrinador, ele falar espiritualmente com uma igreja espiritual. Mas quando chega lá, era uma igreja que não entendia nada da palavra de Deus, totalmente carnal. E ele classificou aquela igreja, ele mostrou que quando ele fundou aquela igreja, eu dizia: com leite vos criei. Não dei manjar, porque não podia comer manjar. E agora, depois de muitos anos, ele volta, eles estão amamentando ainda, estão com chupetinhas ainda, e não cresceu. E parece que a igreja se revoltou. Mas por que isso é o que? Se vocês continuam com contenda, continuam com inveja, com arrogância, com essas coisas pecaminosas, porventura vocês não são carnais? Meus irmãos, Paulo, ele classifica o homem como carnal e espiritual. Se nós olharmos lá em Gálatas 5, o verso 17, ele apresenta uma dicotomia humana, o homem carnal e o homem espiritual. No homem carnal, ele mostra cerca de 15 agressões à lei. 15 pecados, 15 crimes que o homem carnal, normalmente, ele faz pela sua natureza pecaminosa. E ele classificou a outra parte do ser humano com o homem espiritual. Ele botou 9 atos, e ele disse que nesses 9 atos, que seriam fé, bondade, caridade, amor, longanimidade, ele classificou 9, e ali ele mostrou, naquela outra divisão do homem espiritual, 9, e disse: contra esses atos não há lei. E que, de fato, irmãos, que maravilha, se todos nós fossemos totalmente espirituais, nós não praticávamos pecado. Aliás, irmãos, eu, como um dos pecadores, e muito longe, mas com a idade que tive, só fui uma vez uma delegacia, assim mesmo, não crime praticado por mim. Eu tive que ir lá quando bateram no meu carro, e eu fiquei nervoso que nunca tinha entrado numa delegacia. Então, eu, como um humilde crente, mas pecaminoso, para mim não existe, não precisava de lei. Essa lei que pune os pecados, porque eu não pratico pecados que eu tenha vontade de pecar. A gente erra e peca, mas nós não temos desejo de pecar. Mas o homem carnal tem desejo de pecar. Mas, irmãos, Paulo, engraçado, irmãos, eu estava falando que eu gostava de parábola, e Paulo, para poder tentar dialogar com aquelas pessoas carnais, que não entendiam das coisas espirituais, falar espiritual para eles é como falar para mim em inglês. Eu não entendo, para a Lucia não, mas para mim é como se estivesse falando em inglês, eu não entendia nada. Então ele teve que usar umas parábolas, umas coisas como Jesus fazia. Jesus, para ensinar aquele povo, ele usava parábola, era uma técnica de um mestre dos mestres, para que o povo entendesse as coisas espirituais. Então, ele, para poder falar espiritualmente com ele usou um tipo de parábola. Então, ele usou sobre a agricultura, sobre o edifício, que na agricultura todo mundo conhece, sabe que tem que preparar, arar a terra e semear
semear, plantar a semente e depois outro regar, para que depois, mas Deus que vai dar a vida à semente e fazer que a semente brote e cresça e dê espigas, e a espiga é o galardão que o sujeito vai receber. Ele vai receber o sustento para a sua família, para o seu povo, para a sua nação. Quando ele planta, isso eles iam entender. Ele disse, assim também é na vida espiritual. E ele disse, Apolo plantou, eu reguei, ou então eu plantei, Apolo regou, ou outras pessoas fez. Então, irmãos, ele quis dizer que na vida espiritual, o líder não pode fazer as coisas sozinho. Todos unidos têm que trabalhar para que possa a igreja crescer. A igreja só se desenvolve, a igreja só se torna uma igreja espiritual quando o líder ele puxe para os seus liderados, ensinando, orientando e dando trabalho, olhando os seus dons, a sua capacitação e cada um na sua maneira de ser. Entendeu? Então, uma pessoa que gosta de cantar, como Heraldinho, a Seminha, então, dar a oportunidade dele cantar, outro que sabe dirigir uma escola, uma coisa assim, ser professor, dá o trabalho para ele, para que ele possa desenvolver espiritualmente, para que quando Jesus chegar e estiver junto de nós, como Paulo chegou, não é querer comparar Paulo com Jesus, mas ele possa falar com a gente espiritualmente. Eu sei, irmão, se alguém chegar dos Estados Unidos e chegar para mim e for falar, ele nem vai entender, e nem eu. Mas se chegar para a Lucinha ou para outras pessoas que entendem, ele vai dialogar à vontade. Mas, meus irmãos, se Paulo chegar numa igreja que não conhece nada da palavra de Deus, que não é espiritual, ele vai ficar de braço cruzado, porque não pode, não tem condição, porque as pessoas ainda estão anão espiritualmente. Eu queria que a irmã voltasse e lesse do verso 5, pode até o verso 8. Pois que é Apolo e o que é Paulo, senão ministros pelos quais cresces, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que regue, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Obrigado, irmão. Então, nós verificamos aqui, irmãos, que repetiu o que eu tinha falado, mas nós verificamos aqui, irmãos, em qualquer processo de trabalho de nosso na igreja, o fundamento é Jesus. Nós temos que entender que, se nós vamos dirigir uma escola, nós temos que pensar que Jesus é o fundamento daquilo que nós vamos fazer. Se todo o trabalho espiritual que nós vamos fazer, o alicerce é Jesus. Quando ele usou um edifício, quando o sujeito quer construir um edifício, o principal é o alicerce. Nós não podemos construir um edifício de cima para baixo. Nós temos que fazer um forte alicerce e ali nós vamos verificar que muitas pessoas vão ter que trabalhar. Não é uma pessoa, não é só um engenheiro que vai fazer o edifício. Vão precisar do engenheiro, o encanador, o carpinteiro, o pedreiro, o esquadrilhador. Todas aquelas pessoas unidas vai edificar um edifício. Jesus disse que nós somos lavouras de Deus. Nós somos espírito de edifício de Deus. A lavoura é aquela cujo alicerce é o próprio Jesus, que vai dar a vida, a semente, o crescimento, o desenvolvimento e depois a espiga para sustentar o homem. O edifício espiritual que nós vamos criar, nós temos que unir todas nossas pessoas que estão ao nosso redor, junto de nós, para que nós nos tornemos um edifício espiritual,
para que o Espírito de Deus possa habitar nesse edifício, para que ele possa chegar ali e dialogar com os moradores daquele edifício, que é a sua igreja. A sua igreja é os moradores daquele edifício. E Jesus pode chegar e dialogar conosco, porque nós somos espirituais. Mas se Jesus chegar no nosso edifício e encontrar gente falando estrangeiro, falando raiva, vingança, maldade, inveja, arrogância e coisas terríveis, Jesus vai, ou o Espírito de Deus, ele vai voltar. Ele não vai chegar assim. A Bíblia diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Deus não vai se alegrar, Deus vai se entristecer, o Espírito de Deus vai se entristecer quando encontra uma pessoa que está usando coisas carnais, coisas deste mundo, que não é da sua vontade. Então, irmãos, foi a decepção daquele encontro com Paulo na igreja de Coríntio. Eu tenho certeza que ele, com a sua habilidade, a sua paciência de um grande missionário, ele pôde tentar, ou talvez conseguir, limpar a área de coisas mundanas, material, carnais, para uma vida melhor que da igreja de Coríntio. Vamos passar, irmãos, para o outro tópico. O outro tópico é sobre, em Hebreus. Nós vamos ler Hebreus. Hebreus 11, pode ler até o verso 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o invisível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Obrigado, irmão. Irmãos, nós verificamos, irmãos, que agora nós estamos estudando o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um autor desconhecido. Muitos curiosos deu alguns autores, nós já viríamos que um já disse que era Pedro, outro disse que era Lucas, pareceu uma mulher, e também Paulo. Pela linguajar, pela maneira de se expressar, e nós acreditamos que deve ter sido escrito por Paulo. Mas como Paulo é aquele homem que era o homem da fé, e ele inicia nesse capítulo 11, dizendo que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Meus irmãos, nós voltamos a falar sobre um alicerce. Voltamos a falar sobre um fundamento. Ele diz que é o firme, não é um fundamento qualquer. A Bíblia fala que o sujeito que faz uma casa sobre a areia, o alicerce é fraco. Mas um firme fundamento é um fundamento que é firmado sobre a rocha. E quem é a rocha que nós confiamos e acreditamos? Jesus Cristo. Então, o alicerce tem que ser sobre a rocha, que é Deus, que é Jesus Cristo. Um firme fundamento das coisas que se espera e das provas das coisas que nós temos. Então, irmãos, se nós
A fé, nós podemos engrossar ou crescer a nossa fé. Quando nós exercitamos, talvez não podemos dizer que a fé fosse como um músculo. Se nós começar a exercitar os nossos músculos, ele vai crescer, vai desenvolver e o nosso corpo vai ficar completamente forte. E assim é a fé. Então, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Irmãos, o crente, um dos frutos do Espírito é a esperança. Meus irmãos, se nós não tivermos fé e não tivermos esperança, nós não temos uma vida de paz e tranquilidade. E para que nós tenhamos a esperança, é preciso ter um firme fundamento da fé e da fé em Jesus Cristo. Irmãos, nós vimos falar e conhecemos de um grande teólogo católico que foi até canonizado, santo, que chama de Santo Agostinho. Santo Agostinho, falando sobre a fé, ele disse: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Então, o resultado dela é o seguinte: nós temos uma fé, uma esperança naquilo que nós não conseguimos ver, mas o resultado dessa fé é ver aquilo que nós esperamos. Muitas vezes eu vejo alguém falando: você quando crescer vai ser o quê? Eu quero ser um médico. Irmãos, se nós quisermos estudar para ser um médico e ter essa esperança, nós temos que colocar essa fé num suporte bem forte para que aquela fé possa desenvolver e crer, e um dia nós vermos aquilo que nós desejarmos fazer e ser. Eu posso dar um exemplo, irmãos, um exemplo próprio bíblico de uma fé dessa maneira. A pessoa ter fé em ser alguma coisa e depois ver aquilo que ele creu, aquilo que ele desejou ser. Nós, se olharmos lá em Lucas, capítulo 9, nós vamos ver a história do paralítico de Cafarnaum. A história diz, irmãos, que o paralítico de Cafarnaum nasceu e viveu, cresceu em cima de uma cama, espichado ali numa cama, e os seus músculos não cresceram, os seus músculos tornaram-se enfraquecidos, bracinho fino, e porque vivia isso. Mas só que ele tinha um fundamento maravilhoso. Ele cria que se Jesus passasse em Cafarnaum e ele pudesse chegar a Jesus, se ele pudesse ver a Jesus, e se Jesus tivesse a oportunidade de ver a sua situação pecaminosa e de sofrimento que havia em sua vida, ele cria que ele podia ser um homem sarado, forte, grandão, esse aqui, cheio de vida, e podia ser um homem disposto e pronto a viver e trabalhar e ganhar a sua vida. Essa era a sua crença, era a sua fé. E ele, ali em um alicerce, que é o firme fundamento da fé, que é o próprio Jesus, ele ficou martelando na sua esperança a passagem de Jesus em Cafarnaum e como ele poderia ir até Jesus. E aquelas pessoas, quando viam um moço bom, piedoso e forte, ele começou a persuadir aqueles rapazes. Eu precisava de 4 jovens dispostos, e que quando Jesus passasse em Cafarnaum, ele me levasse a Jesus. Havia uma casa que Jesus, quando passava em Cafarnaum, ele se hospedava. Dizem que era a casa de Pedro, e ali ele ficava o dia ali em descanso, e ele sabia, os heróis, que chama-se arautos, do governo, nós naquele tempo não tinha correio, mas tinha arauto que levava as notícias e disse: tal dia Jesus vai passar aqui, vai acontecer isso, 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 e eles deviam atento àqueles acontecimentos. E um dia Jesus veio, Jesus ia passar
em Cafarnaum, e ele já tinha preparado os seus 4 jovens fortes. E aquele jovem levou aquele paralítico em uma cama, mas quando chegou era uma multidão enorme, não podia entrar, mas ele disse, dá um jeito, nos leva até o telhado e nós vamos descer. A sua fé era muito grande e sempre Deus abre caminho para a pessoa chegar aonde nós desejamos chegar. E ali abriu o telhado e desceu, todos nós conhecemos essa história, e o que aconteceu? Jesus disse, a tua fé te salvou. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Na mesma hora, os seus músculos cresceram e ele se tornou um homem sarado, como antes ele havia pensado. Então, o que aconteceu? Ele pôde ver aquilo que ele esperava. Ele viu todo o ideal que ele tinha de ser um moço formado, preparado, sadio para trabalhar e sustentar a sua família. Meus irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que nós podemos ver. Mas, meus irmãos, nós continuamos o assunto que a irmã leu. A Bíblia está cheia de vultos maravilhosos que tiveram testemunha da fé que eles tiveram. Nós verificamos, logo começamos com Abel. Abel, ele teve um testemunho muito grande pela sua fé que ele teve. Ele era um pastor de ovelha, mas a sua oferta, a sua penitência diante de Deus, a sua obediência e o seu amor a Deus era tão grande que ele trouxe o melhor possível que ele tinha e ofereceu a Deus. Ele era um homem espiritual. E espiritualmente ele teve o desejo maior de ao seu Senhor, que é Deus, ele oferecer o melhor daquilo que ele conseguiu no seu rebanho. E Deus aprovou, de tal maneira, a oferta que ele deu a Deus, que trouxe ao seu irmão carnal a inveja, a raiva e também até a morte, que acabou matando. Mas, meus irmãos, mesmo assim, mesmo ele morto, ele morreu, mas ele teve o galardão de seu nome ficar gravado na história, na galeria de um homem de fé. Da mesma maneira, nós vemos como é aquele que foi Enoque. Enoque foi outro homem que foi uma grande testemunha da sua fé. Ele caminhava com Deus. De fato, irmãos, nós, quando somos espirituais mesmo, nós procuramos viver caminhando no caminho de Deus, nas coisas de Deus, com as nossas mentes voltadas à sua palavra, nas coisas que pertencem ao reino de Deus e não nas coisas do mundo. Parece que Enoque é aquele homem que caminhava de manhã à noite, caminhando em direção sempre no rumo da presença de Deus. E Deus foi tão bom para ele. Como um grande galardão, ele não provou a morte. Uma das coisas, irmãos, que tem assustado muito esse povo, que tem nos assustado é a morte. Muitas vezes, irmãos, a gente pega uma pena, às vezes minha garganta começa a doer um pouquinho, eu já penso que é o Covid, estou assustado e estou pensando já em morrer. A morte, ela é assustadora, mas Enoque teve o privilégio de não provar a morte, porque Deus o levou. Ele o levou para o céu vivo, sem não morrer, sem não acontecer o desgosto da morte. Privilégio enorme. Assim, igual Enoque, irmãos, nós tivemos muitos outros que veio, Abraão, principalmente Abraão. Abraão foi aquele que Deus prometeu a ele, se ele caminhasse nos seus caminhos, ele, depois de velho, teria uma grande descendência. E da sua descendência ia como estrela no céu, que ninguém poderia contar. E tudo aquilo aconteceu porque
ele disse, se assim fizer, a sua consequência será tão grande que da sua descendência nascerá um, que todas as nações, todo mundo serão bem-aventurados pela sua descendência. E isso aconteceu. Deus abençoou de tal maneira que até nós hoje estamos sendo privilegiados. Nós somos salvos porque por isso que Abraão é o pai da fé. Ele é considerado como o pai da fé, porque dele que surgiu tudo isso para que chegasse essa bênção até nós. Mas, meus irmãos, o verso 6, ele diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, é muito triste a pessoa não ter fé. Diz o ateu que ele não tem fé, mas sem fé, todo mundo tem um pouco de fé. A fé é um dom natural. Todo mundo já nasce com fé. Pode ser crente, pode não ser, Deus é tão bom que a chuva nasce para todo e o homem já nasce com fé. O ateu diz que não tem fé, é burrice dele. Se ele não tivesse fé, ele não andava de carro. Ele não entrava aqui que tinha com medo que o teto ia cair em cima de mim, mas dele. Então, ele tem fé. E diz que um dia perguntaram a um ateu qual é a sua religião, disse: eu sou ateu. Graças a Deus, eu sou ateu. Então, é sinal que ele tinha um pouco de fé. Mas, irmãos, se o homem tem uma fé minúscula, ele não tem valor. Ele não passa de um objeto, ele não passa de uma chaleira, de um bule, que é um objeto de pouca fé, não é? Então, o homem tem que ter muita fé e não ser um objeto de pouca fé, não é? Tem que ser cheio de fé. E como eu falei, irmãos, que a fé, ela pode se desenvolver, Irmãos, a fé é tão maravilhosa que ela pode... Nós somos salvos pela graça salvadora de Cristo, por meio de quê? Por meio da fé. Então... Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pois é, então... Só uma colocaçãozinha que vai ajudar aí. Ó, nós temos um comentário que diz assim: a recompensa da fé é a salvação. Isso, a salvação. E a recompensa do galardão são as obras que acompanham a fé. Muito bem, a recompensa, o galardão da nossa fé é a nossa própria salvação, não é? É uma coisa que nós temos que ter isso em nossa mente. Mas, irmãos, aí ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós agradamos a Deus? Lá no Provérbio 9, verso 10, diz que a sabedoria é o quê? A sabedoria é o alicerce da nossa... Como é que diz? Eu até me esqueci. Aqui no Provérbio 9, verso 10, para mim, lê para mim. A mente minha não pode saber, dá uma sumida. Provérbio 9, verso 10. Diz que a sabedoria é o alicerce, o começo da vida espiritual. Como é que diz agora? Quem entrou? 9, 10. O temor do Senhor o temor. O temor do Senhor é o conhecimento do santo, é o entendimento. Então, irmão, como nós vamos agradar a Deus? Nós agradamos a Deus. Então, o temor não é ter medo. O temor ao Senhor é a gratidão, é a obediência, é a adoração, é caminhar com Ele. Essa é uma prova do temor. E isso alegra Deus. Deus se alegra quando nós façamos a sua vontade, vivemos junto dele, caminhemos com ele. Isso sim que agrada, mas precisa ter fé. Precisamos crer que ele é o Senhor de nossas vidas e que nós possamos viver e caminhar na presença dele. Isso que alegra.
Então, sem a fé, nós somos inúteis diante de Deus. Nós não podemos alegrar a Deus. Só alegramos a Deus quando fazemos a sua vontade, quando vivemos na sua presença. Apocalipse, acho que é 7, né? 7, 9. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono e dos anciões e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Nós verificamos aqui, a leitura que nós lemos nesse trecho apresenta um grupo com grandes atribulações. É como nós falamos que tinha uma parte de pessoas materiais, carnais, contra o espirituais. Nós lemos lá em Gálatas, eu já falei, que há uma luta entre os espirituais e os carnais. Nós temos que lutar, e Paulo lá na frente diz que nós temos que lutar não somente contra o sangue, mas temos que lutar só contra as potestades do ar. E os inimigos satânicos todos vêm imbuir no coração daqueles carnais para que eles procriem maiores pecados, maiores maldades para atacar aqueles que são espirituais. Nós verificamos que houve um grupo que estava com uma veste diferente. Ele estava, aquelas vestes, vamos dizer que seja aqueles de uma bandeira diferente contra um que tem uma bandeira vermelha de sangue. Então, esses que estavam vestidos de branco, que era a sua bandeira, era a paz, era a tranquilidade, era a fé, era o amor cristão, era o amor de Deus. Ali estavam sentados e o que tinha com eles? Eles estavam batendo palmas e cantando, e celebrando uma festa muito grande. Nós estamos usando propaganda na mídia aí, que no dia 7 de setembro, existirá uma grande concentração de muita gente se apresentando em busca de um caminho, de uma defesa, de uma luta para ter um voto transparente, que possa confiar em quem vai votar. Então, há essa demonstração. E que vão fazer, diz que vai ser uma passeata gigante em todo o Brasil, vão fazer isso. Parece, irmãos, que eles leram Apocalipse, ele leu a história daquelas pessoas que estavam ali fazendo uma grande passeata, uma manifestação. A manifestação daquele grupo que estava ali era uma manifestação querendo apresentar algo, não é um voto impresso, mas mostrar Jesus Cristo. E elas disseram que a salvação é de Jesus Cristo. O único Salvador é Jesus Cristo. Não existe um outro meio, não existe um outro papel, outro voto, outra urna que nós podemos confiar. Somente Jesus é confiável para que nós possamos dar a nossa vida, o nosso voto, o nosso amor, porque Ele é confiável. Desculpa, irmão, está contando uma coisa material com uma coisa espiritual. Mas a verdade é que a moça estava dizendo, a salvação vem de Jesus. E alguém disse, aí isso pareceu dar uns anciões. Anciões, pessoas velhas igual a mim, hoje não tem muito, tem até passa para ser chacota. Mas naquele tempo os anciões eram as máximas autoridades. Eram os dirigentes das sinagogas, dirigentes da igreja, eram aqueles que o governo pegava para fazer as suas obras,
através da sua experiência, dos seus conhecimentos, dos tempos que passaram. Então, alguns dos anciões, e disse, quem são esses? Quem são esses de brancos vestidos? E uma voz disse assim, esses são os que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, nós lavamos os nossos vestidos. Quando nós fomos batizados e confessamos que nós éramos filhos de Deus e nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos também, podemos estar aliados àquela demonstração daquelas pessoas. Esses são os que lavaram o seu sangue, lavaram os seus vestidos e ele o branquearam. Vieram de grandes tribulações. Eles vieram de uma grande Vieram de grandes tribulações. Obrigado, irmão. É aqueles de um grande sofrimento, perseguidos, mortos, que muitos morreram, mas aqueles foram os remanescentes e que conseguiram testemunhar. E era a testemunha daqueles, testemunhando para aqueles que estavam assistindo e vendo a sua diferença. Meus irmãos, nós como cristãos temos que ser diferentes. Nós tínhamos um cantor que já morreu e cantava o hino, onde está aquele povo diferente. Você lembra que o nome dele é, não ele disse assim, cantor tocou muito piano, né? Não é Luiz Carvalho, não era Luiz Carvalho. Não, era um outro. O que você até um dia tocou você região aqui? Ele morreu, ele uma ocasião e cantava no quarteto, veio aqui na nossa igreja, depois morreu todo mundo, ficou por ele. Ele tornou-se um cantor. Então ele fez uma música, onde está aquele povo diferente. Ele cantou aquilo. Aí um dia, uma atora, uma mulher da televisão, pediu a ele que se podia cantar. Aí ela cantou uma música e ficou, em vez de ser diferente, ele disse, onde está aquele povo barulhento? Aquele povo barulhento que só é aquele povo carnal, não é o espiritual. E ele protestou, aquele povo diferente, aquele povo que não tem inveja, que não rouba, que não mata, que não faz, é aquele crente que espalha e prega a paz. É completamente diferente. Então, irmão, nós temos que ser um povo diferente. Eu não sei qual eu sei do pessoal, repete uma vez, tem outra aqui. Aqui eu peço 8 dias. Isso aqui não. Naquele texto, papai, eu acho que tinha uma parte. Deu 22. Eu acho que 22, é esse que você fez. Tinha uma parte que eu já não esqueci. A mente acaba. Ah, sim. Tem o 14? Até o 17, capítulo 7, até o 17. E aí, para ver se eu me lembro. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, daquela grande multidão, isso mesmo que eu estava e eles guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Irmãos, é isso que eu queria falar. Então, Deus é um Deus galardoador. Todos aqueles que choraram e que sofreram e até mesmo que morreram, Deus, Ele vai limpar todas as lágrimas e nós vamos ter uma vida de paz, de tranquilidade. Ele será o nosso pastor, diretamente. Ele será o nosso Deus e nós vamos viver uma vida de tranquilidade e paz. Irmãos, essa foi a minha palavra, um pouco atropelada, mas foi com muito prazer que eu trouxe essa palavra. Obrigado. Como nós estamos falando de galardoador, e o que Deus faz, e como o irmão falou, Apolo planta, o outro rega, etc. Então, eu tive 2 meses, em 1976, na Transamazônica, e o que eu achei mais interessante é que eu não sabia se existia um Cornélio naquela época, e existia um Cornélio. Nós fazíamos trabalhos assim na casa dos colonos, e sempre era bem recebido, etc. E uns aceitavam, outros não aceitavam o evangelho. E nós chegamos na casa de um desses colonos, e ele nos recebeu com muita alegria, com muita satisfação, e disse, ele se ajoelhou até nos pés do missionário lá,
E ele disse, olha, graças a Deus ele mandou vocês aqui. Porque ele era muito de outra denominação, né? Não evangélica, então ele disse, olha, Deus mandou vocês aqui. Ele de joelho, né? E quase chorando. E porque há muito tempo que eu ensinava coisas que não poderiam ser de acordo com a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia e aceitei a Jesus como meu Salvador. Quando eu comecei a ler o Novo Testamento, ele começou a falar para a gente. Então, meus irmãos, Deus plantou, né? Deus fez que ele plantou naquele rapaz, e nós lá fomos regar aquela família. E esse senhor, ele foi de uma maneira tão feliz, tão extraordinária, que ele ofereceu a própria casa para ser uma congregação. E lá nós formamos, a família dele era muito grande, ele era baiano, né, como Bonfim, e ele foi morar lá na Transamazônica. Naquele período, o governo estava oferecendo terrenos para a pessoa cultivar ali. E então ele fez um trabalho, e nós deixamos lá uma congregação muito grande. E foi regado, foi plantado, né, ali com aquele senhor, e Deus salvou aquele homem. Só teve uma coisa que depois eu soube, depois pelo missionário, que aquela congregação, ela se tornou de outra denominação, mas mesmo assim é evangélica, porque quando a gente planta, né, a gente plantava, a gente fazia todo aquele trabalho ali na Transamazônica, mas vinham outras organizações religiosas e eles procuravam justamente aquelas pessoas que já estavam sendo plantadas naquela eles chamam de quilômetros, né? Nós estávamos ali. Então, para você ver que existe o Cornélio hoje ainda, né? Não só o Cornélio da Bíblia, mas existe o Cornélio, e tem pessoas que estão lendo a Bíblia e estão se convertendo através da palavra de Deus, ou através de ler a palavra de Deus. Então, eu acho isso muito válido, que a gente, como a igreja faz esse papel aqui na escola bíblica e o culto, que muita gente, às vezes eu olho quantas pessoas estão assistindo, né? Tanto a escola como o culto, são várias pessoas. Uma vez eu fiquei até aliás, eu fiquei muito feliz, irmão Elias, porque a escola bíblica foi quase 200 pessoas. Quer dizer, são... Pois é, imagina, no dia que eu olhei, tinha quase isso aí, né? Então... Exatamente. Então, para você ver que nós estamos plantando, né? E as pessoas estão vindo. Eu vi até uma senhora aqui, que também pela internet, ela se converteu. Isso é muito importante, meus irmãos. Continue assim. Enquanto tiver essa pandemia, que a Igreja Batista em Catete, ela faça esse trabalho. Lá no Rio Grande do Norte, nós também fazemos esse trabalho, escolas assim, né? E ela é muito aceita. Tem tanta gente que está indo aos cultos nos lares, porque lá eles fazem culto nos lares. E então, toda sexta-feira tem culto na casa de uma irmã minha, e lá as pessoas estão amando aquele trabalho lá. Então, vocês estão plantando, estão regando também. Obrigada, meu irmão Elias, e conte conosco para qualquer outro dia da Escola Bíblica Dominicana. Tá bom. Irmãos, nesse encerramento da nossa Escola Bíblica Dominical, queremos agradecer ao professor Level, professora irmã Antônia, pelo excelente estudo que foi nos dado, né? E eu convido os irmãos aí dos seus lares para o cântico do hino 487, que nós demos da abertura, a primeira e segunda estrofes, cantamos. Agora vamos encerrar cantando a terceira e quarta estrofes, acompanhado da irmã pianista, a irmã Erluce Maria, a regência da nossa irmã diretora de música, a irmã Edila Semiramis, né? E o grupo aqui vai cantar. E depois nós teremos a oração final pelo nosso irmão Dalvino Santino. E, nesse encerramento, quero comunicar também que, logo mais,
às 18 horas, teremos um encontro interativo, né? Com a presença dos professores que ministraram a aula e todos os alunos e irmãos que tiverem o interesse de participar daquele encontro. Nesse encontro, a gente pode ampliar todo o conhecimento que já adquirimos na aula de hoje, né? Poderemos fazer perguntas, tirar dúvidas e compartilhar aquilo que nós aprendemos para interagir, né, com a aula, como se fosse uma aula presencial, com todos presentes, né? E vai ser uma grande bênção esse encontro. Então, convido todos os irmãos para esse momento. Então, vamos agora, com a presença aqui na frente da nossa irmã ministra de música, cantar a terceira e quarta estrofe do hino 487, e com a oração final pelo irmão Dalvino Santino. Eterno Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de, nessa manhã, ter a orientação do teu Santo Espírito aqui nessa igreja, Senhor Deus. Muito obrigado pela semente plantada, pelos nossos corações aptos a aprender a tua palavra, a exercitar. E queremos te agradecer a todos que compartilharam e todos que estão nesse momento ouvindo a tua palavra, que sejam o regador da semente plantada pelos teus servos. Aqui, outrora, foram alertado nesse momento, Senhor Deus. Muito obrigado pelas pessoas que se envolvem no crescimento da tua palavra. Fica conosco, nos dá uma manhã feliz ouvindo a mensagem que logo mais iremos ouvir. Pelo amor do teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer hoje e sempre. Amém.